Seres pálidos, eles se escondem entre nós? Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre um homem chamado Charles James Hall, um ex-observador meteorológico da Força Aérea dos Estados Unidos que afirma ter tido uma das experiências mais inacreditáveis da história militar. Durante seu serviço na base aérea de Nellis, em Indian Springs, Nevada, ele alega ter entrado em contato com uma raça de alienígenas conhecida como Tall Whites, seres extremamente altos, de pele pálida e inteligência avançada, que supostamente mantêm um acordo secreto com o governo dos Estados Unidos. Mas será que tudo isso é real? Teriam esses seres ajudado a humanidade a desenvolver tecnologias que usamos até hoje? Ou estamos diante de mais uma teoria da conspiração? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre o que realmente acontece nos bastidores do nosso mundo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. A história de Charles James Hall começa na década de 1960, quando ele foi designado para trabalhar como observador meteorológico no deserto de Nevada. Sua função era relativamente simples: registrar padrões climáticos e relatar qualquer anomalia que pudesse impactar as operações militares na região. No entanto, ele logo percebeu que havia algo estranho acontecendo na base. Os soldados evitavam certas áreas do complexo, falando de maneira enigmática sobre Alcance 4 Harry, um nome que parecia fazer referência a alguma entidade misteriosa presente na região. No início, Hall pensou que se tratava de uma brincadeira de seus colegas para assustá-lo, mas conforme os dias passavam, ele começou a notar um padrão em seus comportamentos. Eles não estavam apenas contando histórias, estavam genuinamente temerosos. A primeira vez que Hall teve contato com algo que fugia da normalidade foi durante uma de suas missões rotineiras. Enquanto fazia suas medições meteorológicas em um local isolado da base, ele percebeu uma movimentação incomum ao longe. Entre as dunas de areia, uma figura alta e esguia se deslocava silenciosamente, quase como se estivesse flutuando. Seu instinto imediato foi recuar e observar a distância. Quando seus olhos se ajustaram ao brilho intenso do deserto, ele conseguiu distinguir melhor a figura. Era um ser de aparência humana, mas com proporções estranhas. Sua pele era incrivelmente pálida, como papel, e seus cabelos eram de um branco quase prateado. Vestia uma roupa cintilante que refletia a luz do sol de maneira peculiar. A criatura segurava um pequeno objeto quadrado nas mãos, algo que Hall nunca tinha visto antes. Nos dias seguintes, ele continuou a ter vislumbres desses seres, que pareciam estar tão curiosos sobre ele quanto ele estava sobre eles. Em um dos encontros mais impactantes, Hall se viu diante de um grupo desses seres. Eles se moviam com uma graça quase sobrenatural e mantinham uma distância segura, como se estivessem avaliando sua reação. Para sua surpresa, nenhum deles tentou atacá-lo. Pelo contrário, pareciam estudá-lo com uma mistura de cautela e interesse. Foi nesse momento que Hall começou a perceber que esses seres possuíam um comportamento complexo. Apesar de serem incrivelmente avançados, também demonstravam medo dos humanos. Conforme o tempo passou, Hall descobriu que esses seres não apenas existiam, mas também mantinham algum tipo de relação com o alto comando militar da base. Ele observou, em mais de uma ocasião, oficiais interagindo com os alienígenas de maneira discreta. Em um dos momentos mais marcantes de sua experiência, ele testemunhou um desses seres sendo escoltado por soldados armados até uma área restrita. Hall percebeu que havia algo muito maior acontecendo ali, algo que ia além de simples avistamentos de OVNIs ou teorias conspiratórias sobre vida extraterrestre. Segundo Hall, esses seres possuíam habilidades notáveis. Além de sua altura impressionante, que variava entre 2,10 e 2,50 metros, eles pareciam ter a capacidade de se comunicar telepaticamente. Mesmo sem pronunciar uma única palavra, Hall podia sentir uma espécie de transmissão mental quando estava perto deles. Era como se pensamentos e emoções fossem projetados diretamente em sua mente. Além disso,
Suas roupas tinham uma funcionalidade surpreendente. Elas pareciam capazes de gerar algum tipo de campo eletromagnético que lhes permitia levitar por curtas distâncias. Com o passar dos meses, Hall começou a compreender melhor a dinâmica entre os seres pálidos e o governo dos Estados Unidos. Ele ouviu rumores entre os militares sobre um suposto acordo de cooperação entre ambas as partes. Em troca de total sigilo e fornecimento de recursos específicos, os alienígenas compartilhavam avanços tecnológicos que impulsionaram a evolução humana em um ritmo surpreendente. Algumas das tecnologias que supostamente surgiram desse contato incluem a fibra óptica, os microchips e até mesmo os sistemas de camuflagem furtiva utilizados por aeronaves militares. Um dos aspectos mais intrigantes do relato de Hall é sua interação com uma entidade específica a quem ele se referia como o professor. Segundo ele, essa criatura parecia ter um papel de liderança dentro do grupo, orientando e instruindo os demais. Diferente dos outros seres, o professor demonstrava uma curiosidade maior sobre Hall, como se estivesse tentando compreendê-lo melhor. As conversas entre eles, embora limitadas, eram repletas de momentos de tensão. Qualquer deslize poderia ser interpretado como uma ameaça. Outro ser que se destacava entre os demais era aquele que os soldados chamavam de Alcance 4 Harry. Segundo Hall, esse indivíduo possuía um comportamento mais imponente e parecia ser uma figura de autoridade dentro do grupo. Em algumas ocasiões, Hall sentiu que estava sendo testado, como se Harry estivesse avaliando sua reação diante de situações específicas. Era uma relação de respeito mútuo, mas sempre cercada por um ar de incerteza. Conforme Hall foi se tornando mais familiarizado com os seres pálidos, ele percebeu que existia um medo mútuo entre humanos e alienígenas. Apesar de serem superiores em tecnologia e conhecimento, os seres temiam a impulsividade e a agressividade dos humanos. Para evitar conflitos, interações diretas eram limitadas e cuidadosamente controladas. Com o tempo, Hall conseguiu reunir informações suficientes para concluir que esses seres não estavam apenas visitando a Terra. Eles já estavam entre nós há muito mais tempo do que imaginamos. Seu acordo com o governo dos Imeios não era algo recente, mas sim um pacto que vinha sendo mantido há décadas, talvez séculos. A conexão entre os seres pálidos e o governo ganhou ainda mais força quando surgiram relatos de ex-militares que afirmavam ter conhecimento sobre experimentos secretos envolvendo tecnologia alienígena. Um desses relatos veio do coronel aposentado Philip J. Corso, que escreveu o livro O Dia Depois de Roswell. Segundo ele, após o incidente de Roswell em 1947, artefatos extraterrestres foram recuperados e estudados em segredo. Corso afirmou que muitas das inovações tecnológicas que revolucionaram o mundo moderno foram, na verdade, derivadas de engenharia reversa desses artefatos. Ele citou, entre outras coisas, o desenvolvimento de circuitos integrados, lasers e materiais avançados que não existiam antes do incidente de Roswell. Se suas alegações forem verdadeiras, isso reforçaria ainda mais a hipótese de que os seres pálidos estavam colaborando com o governo americano há muito mais tempo do que imaginamos. Mas será que tudo isso é verdade? Estariam esses seres influenciando silenciosamente os rumos da humanidade? Ou estamos diante de uma das maiores teorias da conspiração da história? O que Charles Hall viveu foi real ou apenas fruto de sua imaginação? Se há algo a ser descoberto, por que as evidências ainda não vieram à tona? Essas são perguntas que continuam sem resposta, mas uma coisa é certa. Há algo acontecendo nos bastidores do nosso mundo que ainda não foi completamente revelado. Os relatos de Charles James Hall não foram facilmente aceitos, nem mesmo dentro da comunidade ufológica. A ideia de que alienígenas pálidos e extremamente altos caminhavam entre nós, escondidos sob um acordo secreto com o governo dos Estados Unidos, era ousada demais para ser levada a sério sem provas concretas. No entanto, quanto mais se aprofundava no assunto,
mais conexões surgiam entre seu testemunho e outras alegações feitas por militares e cientistas que trabalharam em projetos ultra-secretos. Um dos pontos mais intrigantes era o fato de que Hall não tinha interesse inicial em divulgar sua história. Durante anos, ele permaneceu em silêncio, relutante em compartilhar o que vivenciou, temendo ser desacreditado ou até mesmo sofrer represálias. Mas o que teria feito ele mudar de ideia? Marie-Thérèse Hall, esposa de Charles, revelou que seu marido carregava esses segredos desde que deixara o serviço militar. Ele passava noites em claro, revivendo mentalmente os encontros que teve com os seres pálidos e tentando encontrar explicações racionais para tudo o que presenciou. Foi apenas após anos de insistência e reflexão que ele decidiu tornar pública sua experiência. Ele escreveu uma série de livros chamada Millennial Hospitality, onde detalhou não apenas seus encontros com os alienígenas, mas também o modo como o governo norte-americano lidava com a presença deles. A grande questão era, se tudo o que ele dizia era fruto de sua imaginação, por que alguém que passou anos servindo a Força Aérea dos Estados Unidos colocaria sua credibilidade em risco para contar essa história? A conexão entre os seres pálidos e o governo norte-americano levanta outra questão ainda mais assustadora. Até que ponto as potências mundiais estão escondendo informações sobre vida extraterrestre? Se realmente existia um acordo entre esses seres e as autoridades militares, isso significaria que a humanidade não está no topo da cadeia de inteligência em nosso próprio planeta. Estaríamos sendo guiados por uma força oculta, uma civilização alienígena que escolheu interferir seletivamente em nossa evolução tecnológica? Alguns teóricos afirmam que não é coincidência que, após a década de 1950, o avanço tecnológico tenha se acelerado de maneira surpreendente. O surgimento de microchips, circuitos avançados e novas formas de comunicação ocorreu de maneira extremamente rápida, algo que poderia indicar influência externa. Outro fator intrigante nos relatos de Hall é o comportamento dos seres pálidos. Diferente das representações clássicas de alienígenas agressivos ou distantes, esses seres demonstravam certa emoção e até mesmo insegurança ao interagir com humanos. Eles evitavam confrontos diretos, pareciam cautelosos e mantinham uma postura de superioridade intelectual. Isso levanta uma questão curiosa. Estariam esses seres aqui como observadores pacíficos ou sua presença esconde um propósito maior? E se eles temem os humanos, isso significa que possuímos algo que pode ameaçá-los. Os relatos de Hall não são os únicos que apontam para uma presença extraterrestre operando em conjunto com governos. Outras testemunhas, como o ex-agente da CIA, John Lear, afirmam que há muito tempo autoridades militares fazem acordos secretos com civilizações alienígenas. Lear chegou a sugerir que algumas raças extraterrestres não apenas nos observam, mas também interferem ativamente no rumo da sociedade. Se isso for verdade, o que nos impede de conhecer toda a verdade? Seria o medo de um colapso social? A possibilidade de que a humanidade não esteja pronta para encarar uma realidade onde não somos os únicos seres inteligentes do universo? O que torna a teoria dos seres pálidos ainda mais enigmática é a ausência de provas físicas concretas. Embora Hall tenha testemunhado e registrado suas experiências, não existem imagens ou gravações que possam confirmar sua história. Porém, quando se trata de operações militares ultra-secretas, a ausência de evidências pode ser, na verdade, um indício de que a informação está sendo controlada. Afinal, se houvesse algo a ser escondido, não seria lógico que os responsáveis por esse segredo fizessem de tudo para garantir que nenhuma evidência vazasse para o público? Mesmo diante do ceticismo, há registros históricos que sugerem que civilizações antigas podem ter tido contato com seres de aparência semelhante aos descritos por Hall. Em diversas culturas ao redor do mundo, há relatos de deuses ou entidades de pele extremamente clara e alta estatura que trouxeram conhecimento e tecnologia para a humanidade.
Seriam essas histórias antigas um reflexo de visitas passadas dos seres pálidos? Teriam eles influenciado o curso da civilização humana por séculos, sem jamais serem reconhecidos como tal? Nos últimos anos, a busca por respostas sobre os seres pálidos se intensificou. Ufólogos e pesquisadores têm tentado encontrar documentos secretos, registros oficiais ou qualquer outro tipo de evidência que possa comprovar a existência desses seres. O próprio Hall, em entrevistas, mencionou que ainda hoje acredita que o governo dos Estados Unidos mantém contato com eles, mas de forma muito mais discreta do que no passado. Algumas teorias sugerem que, com o avanço das tecnologias de monitoramento e comunicação, tornou-se cada vez mais difícil esconder esse tipo de interação da população. Se os seres pálidos realmente existem e estão entre nós, surge uma dúvida inquietante. Qual seria seu verdadeiro propósito? Eles estariam apenas observando a humanidade ou há um plano maior em andamento? A possibilidade de que esses seres tenham ajudado no desenvolvimento tecnológico da nossa civilização levanta questionamentos profundos sobre até que ponto nossa história foi influenciada por forças externas. Tudo o que sabemos pode ter sido moldado não apenas pelo esforço humano, mas também por inteligências superiores que operam nas sombras. A falta de respostas concretas apenas alimenta ainda mais o mistério. Para muitos, a ausência de provas definitivas significa que tudo não passa de uma teoria da conspiração. Para outros, é justamente essa falta de transparência que comprova que algo grandioso está sendo escondido. E se os seres pálidos estão realmente caminhando entre nós, misturando-se à sociedade sem que possamos reconhecê-los? E se sua aparência pálida e distinta for apenas um detalhe de algo muito maior, algo que ainda não somos capazes de compreender? Com o aumento do interesse global por fenômenos extraterrestres e a recente liberação de documentos oficiais pelo governo dos Estados Unidos sobre OVNIs, o debate sobre a presença de vida alienígena nunca esteve tão forte. A história de Hall se encaixa perfeitamente nesse contexto, levantando suspeitas sobre o que pode estar sendo ocultado do público há décadas. Estaria a humanidade à beira de uma revelação definitiva sobre esses seres? Ou essa verdade continuará sendo protegida por aqueles que detêm o controle da informação? O caso de Charles James Hall nos lembra que o universo é vasto e repleto de mistérios. Se os seres pálidos são reais, isso significa que não estamos sozinhos. E mais do que isso, que nunca estivemos. Mas, ao mesmo tempo, sua história nos faz refletir sobre o que significa realmente conhecer a verdade. Será que estamos preparados para descobrir que o mundo em que vivemos pode ser muito mais complexo do que imaginamos? E você, acredita que os seres pálidos realmente existem? Ou acha que essa é apenas mais uma história intrigante sem base real? Deixe sua opinião nos comentários. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para continuarmos trazendo mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima.